Então é estabelecer para quem tu estás a falar e entender que mais do que desenvolver a própria marca, mais do que fazer vários vídeos, pagar marketing, pagar o tráfego pago, tentar transmitir confiança a quem tu queres que compre ou adquira o teu produto. Olá, sejam bem-vindos ao X1 Podcast, um espaço onde falamos sobre negócio, tecnologia e marcas. E hoje nós temos uma convidada de ponta, conforme temos dito cá na mesa do X1 Podcast, só temos convidados de ponta, pessoas que entendem sobre o cenário, pessoas que entendem sobre o tema que vamos buscar no mercado, porque hoje o nosso tema é sobre a juventude, redes sociais, relacionamentos e negócio. Dentro disso, a comunicação assertiva. Será que a comunicação da nossa juventude hoje, dentro das redes sociais, dentro daquilo que é os seus relacionamentos, dentro daquilo que é a construção das suas marcas, dos seus negócios, é uma comunicação assertiva? Será que estamos a acertar enquanto jovem quando pensamos em criar um negócio? Como é que nós temos nos comunicado? Estaremos aqui a conversar sobre comunicação assertiva dentro das redes sociais, dentro do seio da nossa juventude, das marcas e dos seus negócios. E a minha convidada é a Joelma Matos. Pessoal, Joelma Matos. Joelma, como é que estás? Estou bem, graças a Deus. E como é que tu estás, Oxfam? Eu também estou bem. Graças a Deus. Graças Viva, a é Deus. um prazer ter-te aqui. Eu acredito que vamos ter uma daquelas conversas de ponta. Já agora eu agradeço pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre comunicação, que é uma área que eu muito gosto também. Viva. A Joelma Matos, ela é comunicadora social, é isso? É. Ela também é redatora e Joelma é locutora de rádio, pessoal. E ainda mais, eu descobri que a Joelma também é gestora comercial. Quer dizer que essa conversa vai ser um bocado mais alastrada. Vai, por incrível que pareça, vai. Vai ser uma conversa um bocado mais alastrada, porque, pessoal, vocês aí em casa já sabem que nós aqui no X1 Podcast trazemos um tema como o nosso pico, né, principal. Depois vamos assim alastrar o nosso tema, porque nós trabalhamos com negócio, tecnologia e as marcas. E hoje estamos aqui para falar sobre comunicação assertiva. Mas antes, eu sei que lá em casa, a pessoa que está nos vê, depois de abrir o quadro da câmera, né, pessoal, abrimos um plano aberto e vocês conseguem ver a Joelma, mas a inquietação, a questão que todo mundo se faz é: quem é a Joelma Matos? E essa é uma pergunta assim cultural aqui no X1 Podcast. Nessa mesa, todo mundo que senta aí onde estás, e a pergunta que nós demos ou devolvemos ao nosso convidado é: quem é Joelma Matos? Bem, Joelma Matos é uma jovem de 22 anos, tal como o Oxfam disse muito bem, comunicadora de rádio, locutora, sou também gestora comercial, redatora, entre outras muitas funções. E antigamente eu acreditava que só o conhecimento técnico era necessário, isso bem no início da minha jornada no mercado de trabalho. Mas agora eu percebo que mais do que sermos bons tecnicamente, nós precisamos claramente ter vontade de aprender a cada dia que passa, buscar conhecimento e tem outro valor, outra coisa muito importante, que é a capacidade de nos adaptarmos. Então, como locutora de rádio, eu aprendi a comunicar com mais responsabilidade, porque eu comunico para diferentes públicos. Aprendi a trabalhar sob pressão também e a resolver conflitos. E agora, como gestora comercial, tem outro ponto também que entra aqui, que é a boa capacidade de construir relacionamentos sólidos, não só com os clientes, entender sobre o mercado, sobre vendas e também sobre negociação. No fundo, a Joelma Matos é alguém que atualmente acredita que nós podemos nos dar bem em qualquer área, desde que tenhamos conhecimento e que principalmente tenhamos a capacidade de nos reinventar a cada dia que passa. Uau! Pessoal, vimos resumidamente, porque eu sei que a Joelma é muito mais, né, daquilo que pode nos oferecer nesse momento. E Joelma falou sobre uma realidade que eu tenho batido muito com os meus amigos, irmãos, pessoas assim próximas, né? Que é a questão de conhecimento e experiência. Acho que as pessoas estão muito voltadas em ter conhecimento e esquecem-se que vão precisar da experiência para pôr esse conhecimento em prática. Eu quero que a Joelma também deixe um bocado de como é que as pessoas podem ganhar experiência estando dentro daquilo que é o processo de busca ou da busca do conhecimento. Primeiro, eu gosto muito de falar sobre a minha experiência e usar elas para meio que ajudar outras pessoas. Então, eu
sempre quis estudar comunicação, mas tendo detalhe importante, eu não tinha tantas referências de comunicação, então me restava ir às redes sociais e apreciar aquelas pessoas que estavam no nível de comunicação que eu pretendia chegar também. Uau. E de acordo com isso eu comecei a criar conteúdos, mas tens de ter conhecimento, claramente. Eu passei em 3 rádios e só depois de passar por essas 3 rádios é que eu senti que tinha bagagem suficiente para ensinar outras pessoas e com base nisso surgiram outras oportunidades. Então, é o que nós ouvimos constantemente, não é? Que as oportunidades estão aí e que nós devemos criar as oportunidades. Hoje eu faço trabalho com outras marcas, coopero com outras empresas porque eu criei as minhas próprias oportunidades. Uau. Então, o que é que o jovem deve fazer? Tu tens paixão por alguma área, por algum setor, entenda o máximo que puder sobre o assunto. Ouça pessoas que falam sobre esse assunto com propriedade, conviva com pessoas que já estão nesse mundo, nesse ambiente. Não tem como a pessoa não absorver uma outra coisa. Isso, de certa forma, impacta diretamente a forma como nós encaramos aquela área, até a forma como nós vamos nos posicionar depois de algum tempo como profissionais ou pessoas que têm alguma aspiração para aquela mesma área. Joelma, eu consigo te ouvir desde o Instagram, dei uma pesquisada, consigo te ouvir e sentir a veracidade, né, daquilo que é o conhecimento que foste absorvendo ao longo dessa trajetória que tu tem, que é no ramo da comunicação. E um dos principais pontos que tu pegou, que é para conseguir conciliar o conhecimento e a experiência, é buscar referência. Tipo, estudar as referências. E o jovem que está aí ainda tem uma dúvida. Será que em Angola temos boas referências? Temos sim. Falam assim no teu campo. No meu campo temos muitas referências, sim. Temos muitas referências, sim. Eu não sou muito ligada à área de informação, por exemplo. Faço informação, mas atualmente trabalho com entretenimento. Mas quando falamos de jornalismo, eu olho para o Ernesto Bartolomeu. Se for entretenimento formato magazine, temos a Mara Dalva. O entretenimento mais juvenil, temos o Bem-vindo Magalhães. Temos sim excelentes referências. E obviamente que vai ter uma outra coisa que vamos concordar com essa referência, e é uma coisa que eu até gosto de falar muito. Devemos sim ter referências, mas ao mesmo tempo observar essas pessoas construir a nossa própria identidade. Eu posso ouvir muito Bem-vindo, muito Amara Dalva, mas dificilmente alguém vai notar que eu falo como ela. E não tem problema nenhum também se a pessoa falar como ela. Nós temos de ter o nosso próprio diferencial. Então, essa ideia de que em Angola não temos grandes referências, que temos de ir para fora, para o Brasil, por exemplo, para olhar para referências de jornalismo, eu acho que é mentira. Nós temos muitos bons jornalistas aqui, bons economistas, bons gestores. Nós só precisamos olhar com mais calma e não olhar de forma superficial, porque agora se tu tens muitos seguidores é porque tu és expert naquela área. Às vezes o que tem tantos seguidores, por exemplo, são os influenciadores que nós temos. Tem um engajamento muito grande, uma visibilidade muito grande, mas a relevância não vai de acordo com o número de seguidores que tem. Então, respondendo à tua pergunta, temos sim excelentes referências aqui no nosso país. Uau. Então, pessoal, você que está em casa, o YouTube, o TikTok, essas nossas redes sociais, nós fizemos um insight recentemente. As pessoas que nos acompanham, a maior parte, né, estou a falar assim, de 67% das pessoas que nos acompanham estão na faixa de 24 aos 34 anos. E, Joelma, nós pensamos a long time, tipo daqui a 5, 10 anos. Pessoal, você que está em casa, já consegues ver um futuro, uma futura referência em comunicação, em pessoa aqui na mesa do Oxfam Podcast, que é a Joelma Matos. Tu serás uma referência em comunicação, como já és. Amém. Eu acredito que há pessoas sim, como eu, né? Pude notar isso. Tu és uma excelente comunicadora. E és uma excelente comunicadora. Agradeço. E és jovem. Esse detalhe também. E aí é jovem, está com 22. 22. Com 22 anos de idade, fala muito bem, se comunica muito bem, certeiro. Acho que eu vou aprender muito contigo. E, Joelma, assim, entrando naquilo que é o nosso tema, nossa discussão, nosso problema. Joelma, será que, olhando assim para a nossa juventude, os jovens nas redes sociais se comunicam de muitas formas? Vídeos, imagem, fazem vários tipos de, como é que eu posso chamar isso? De rótulo, né? Eu gosto de chamar de rótulo, para não ter que ferir sensibilidades com palavras. Será que os jovens estão a se comunicar com assertividade ou estão simplesmente a fazer barulho nas redes sociais? Sinceramente mesmo? Sendo sincero, estás a ver? Bem, sinceramente, eu gosto de olhar pelos dois lados da moeda, né? Mas é preciso falarmos de forma generalizada, não é?
E, de forma geral, eu penso, sim, eu acredito que a maior parte está a criar só burburinhos e barulho nas redes sociais. Primeiro, tu falaste sobre comunicação assertiva. E é preciso esclarecer. Comunicação assertiva não é falar bem, não é ter boa voz, não é ter uma retórica ou fonética excelente. Quando nós falamos de assertividade, é sobre posicionamento, é sobre coerência, sobre a capacidade que cada um de nós tem de passar algum conhecimento, alguma informação da forma mais clara, concisa e possível e clara possível. Então, se um jovem, não é, cria conteúdos para as redes sociais, ele tem 1,5 milhão de seguidores, tem 50 mil seguidores, ele tem o engajamento, tem a visibilidade, mas será que ele é relevante? Essa é a grande questão. Nós temos muitas pessoas que têm os holofotes voltados para eles, que têm as marcas ali bem atentas, mas às vezes o conteúdo é aquele consumível rapidamente e quando tu falas com essa pessoa, tu das conta que a pessoa é totalmente vazia. Então, a maior parte das pessoas que hoje, principalmente jovens, digo mesmo da minha faixa etária, estão só a criar barulho. Por causa desse barulho, não conseguem ver os jovens que realmente estão a fazer um bom trabalho. Porque tem jovens que são muito bons em uma ou outra área de saber, mas que não têm tanta... Porque parece que o que é bom agora não engaja. O fácil, o orgânico, o banal, o fútil, né? As pessoas estão a consumir rapidamente. Nós somos assim, nós criticamos uma música, mas estamos a dançar aquela música, estamos a fazer alguma coisa. Então, o que é bom, o que tem valor, nós criticamos, buscamos subterfúgios para não consumir aquela coisa. Então, uma parte dos jovens atualmente... Estão simplesmente a fazer barulho. Só está infelizmente. Infelizmente. Mas isso tem a ver com a maturidade ou imaturidade da comunicação? Eu nem acho que é culpa da comunicação, é a sede de aparecer, de ser visto, de ser conhecido. Isso é uma forma de comunicar. Quando nós queremos aparecer, se comunica alguma coisa. Ou somos carentes de atenção, porque comunicação não se resume a fala, né? Fala é só um dos detalhes, um dos pontos da comunicação. Certo. Então, a pessoa que é sedenta por atenção, que está sempre nas tendências, que cria polêmicas, que faz sempre coisas para estar por cima da situação, ela tem alguma coisa aí que ela própria também não descobriu ainda. Então, sim, a maior parte tem jovens, sim, tem onde reconhecer excelentes. Eu aprecio jovens muito bons, menores do que eu inclusive, que fazem um bom trabalho. Mas por causa da maior parte que não tem feito um bom trabalho, esses acabam por ser meio esquecidos ou pouco valorizados. E João falou sobre relevância e posicionamento. Os jovens, não estou a acusar, mas eu digo assim, os adolescentes, jovens, adolescente, quase adulto, né? 18, 20 anos, são pessoas que lhes falta uma mentoria, um guia que é para ganhar o posicionamento. João gostaria de dar chaves para esses jovens, né? De como é que eles podem se posicionar, que é para conseguir pegar comunicação assertiva, né, e trazer aquilo que é a sua marca para nós aqui fora. Quais são esses passos ou princípios que eles podem dar que é para conseguir se posicionar e ser relevante amanhã na sociedade? O que é que nós entendemos por posicionamento? Posicionamento é o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós vestimos, como, onde e quando. Porque eu já falei sobre isso num dos vídeos até. Eu estava a falar sobre comunicação, está mesmo lá no meu Insta, mas depois eu acabei por falar sobre posicionamento e as pessoas tendem a separar as redes sociais do que elas são fora. E o posicionamento é tudo, é o todo. Não adianta eu falar de uma forma bem assertiva, não é? De uma forma, ter uma retórica excelente, ter uma dicção excelente no Instagram e no meu dia a dia falar o calão do bairro, falar aquela linguagem bem comum. Não é que eu vou... Obviamente que nós temos de adaptar a nossa linguagem para um público que nos perceba. Eu várias vezes já tive de falar de uma forma mais simples porque estava num bairro, estava num ambiente em que muitas pessoas não conhecem os termos técnicos que eu poderia usar naquele momento. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é sermos duas caras. A pessoa está aí a falar uma coisa, a te falar que como é que tu fazes 1 milhão em 5 dias e eu falo, estamos a falar de negócios também, porque tem marcas que se posicionam dessa forma, empreendedores, não é? Como é que tu fazes 5 milhões em 10 dias? Ele próprio não tem aquele dinheiro. Então, as pessoas estão a vender uma coisa que elas não viveram. Isso é a coisa que eu prezo muito e me escuso de dizer ou fazer, dizer até, são coisas que eu não vivi. Eu partilho de coisas de comunicação, são erros que eu já cometi no início e depois de aprender, decidi passar para outras pessoas. Eu nunca ensinei uma coisa ou falei de alguma coisa que eu não tenho domínio, porque depois eu é que vou me perder. O público, em algum momento, vai dar conta que ela não sabe do que está a falar. Então, para quem quer construir posicionamento, acho que o conhecimento sempre vai ser a base da nossa conversa. Não é? Entender realmente o que é posicionamento. Como é que tu és, como é que tu te comportas, qual é o meio que tu estás inserido, o que é que tu consomes. Tu és uma pessoa autêntica ou és formado com base nas influências que tu tens?
Ok. Eu posso gostar de preto, mas se tu disseste que gosta de cinzento, não, porque eu gostei que disse que gosta de cinzento. Até também não gostas. Ela gosta de vermelho, eu só disse cinzento porque tu gostas. Então, o posicionamento é você defender aquilo que você acredita. E é se comportar de acordo com aquilo que tu dizes. Uau. Então, pessoal, nós conseguimos entender um dos princípios base do posicionamento é sim conhecimento e não temos dúvida disso. Eu acredito que tu também lá em casa não podes ter dúvida disso, porque a Joelma já nos ensinou e ilustrou que é sim necessário ter conhecimento que é para conseguirmos nos posicionar. Joelma, o que é que falta nos negócios, nas marcas, dos jovens hoje para dar certo, no teu ponto de vista? Uma comunicação estratégica. Porque os jovens estão a criar muitos negócios, muitas marcas. E, há pessoas que me ligam, criou uma marca, olha, porque eu sou mentor de marcas também. Olha, eu preciso que tu me ajudas a criar o portfólio da minha marca e tal. E eu digo, traz as informações, eu preciso das informações. E são informações todas deturpadas, todas distorcidas. E muitas das vezes nem tem essas tais informações, mas estão com a ânsia de criar negócio, de criar marca. Qual é a chave, qual é a base, né, de um bom negócio, ou de uma boa marca? Eu acredito que tens uma marca. Como é que é a geração? Geração ativa. E fala um pouquinho sobre a geração ativa. Olha, eu fiz a formação de rádio e televisão na Rádio Sobrinho durante cerca de um ano. Ok. É uma rádio digital aqui, tem uma grande gratidão, porque praticamente tudo que eu aprendi hoje veio de lá, e se eu reproduzo alguma coisa, 90% é do que eu aprendi lá. E eu conheci muitos bons comunicadores, porque acho que é uma capacidade que o ser humano tem, mais do que se autoavaliar e conhecer que é bom, é conhecer outros bons. E eu era boa na Rádio Sobrinho, mas tinha pessoas muito boas também. Então eu tinha algo guardadinho no meu coração. Algum dia eu vou criar algum projeto de comunicação que fale sobre aqueles assuntos que poucas vezes nós vemos. E eu, primeiro, tinha de criar uma base, não é? Ter estabilidade, ter conhecimento e ver quais pessoas é que eu iria juntar a geração ativa. Então, um projeto de 8 jovens por agora, mas eu pretendo claramente aumentar ou escalar isso. E nós falamos sobre tudo. Todos aqueles assuntos que raramente nas televisões nós ouvimos, aqueles temas que parecem tabus para algumas pessoas, mas que deviam ser abordados: sexualidade, a comunicação que começa em casa, porque também isso vamos abordar aqui. Né? A comunicação que devia começar em casa e muitas outras questões. E eu criei a geração com esse propósito, né? Já que nós não conseguimos dar as oportunidades, por que é que nós que estamos a construir alguma coisa não podemos criar oportunidades para outros? Então acho que a pessoa mais nova da geração ativa tem 18 anos. Tem 18. Sim, tem 18 anos, o mais velho deve ter 26 anos ou 27. E é um projeto maioritariamente de jovens. Falamos sobre tudo e mais alguma coisa. E quando tu falaste sobre comunicação de marcas, quando as pessoas me perguntam por que eu criei a geração ativa, né? Tudo parte de um princípio. Eu mesmo que acontece com as empresas. Tem coisas que para ti são negociáveis ou coisas que para ti são a base daquele projeto. O que é a base da geração ativa? É a comunicação clara. É falar sobre temas que ligam, que conectam a juventude. Se eu sei que o projeto foi fundamentado com isso, a minha comunicação deve ser voltada a isso. Tu vês, por exemplo, deixa lá ver, uma área de atuação qualquer. Tu trabalhas com roupas, não é? Tu trabalhas com roupas. A pessoa trabalha com roupas modestas. Tem algumas marcas assim, modesta e tudo mais. Roupas assim, adequadas. Eu vendo roupas modestas, mas eu visto mal. Mais do que eu criar uma marca, mais do que eu tentar vender alguma coisa, eu tento construir confiança. E como é que eu construo confiança? Quando o que eu falo, o que eu vendo, coincide em parte ou até maioritariamente com aquilo que eu sou. Nós falamos sobre as pessoas que vendem roupas modestas. O nome da marca é Modéstia, já tem uma página técnica. É só um exemplo, é Modéstia Cristã. O nome da página Jovem Cristã, é só para elucidar aqui. Modéstia Cristã. E eu crio essa marca. Mas eu visto roupas obscenas, por exemplo, roupas curtas, roupas indecentes. O que é que o meu público... Eu estou a confundir o meu público. A pessoa quer vender ou quer comprar alguma coisa, mas eu não estou a perceber. Ela vende roupas modestas, mas da forma que ela se apresenta é totalmente diferente. O mesmo acontece, por exemplo, com alguém que vende uma marca de sapatos. Se no conceito da criação da tua empresa era aproximar pessoas, permitir que quem não tivesse tanta possibilidade de comprar, porque tem várias empresas que vendem réplicas, né? E às vezes a pessoa vende réplica para facilitar aquele que não tem dinheiro para comprar o original. Essa é a base da tua empresa. Eu criei uma empresa com baixo custo para facilitar aqueles que não têm tantas verbas para adquirir o meu produto. Mas a meio disso,
tu mostras outra coisa nos teus produtos, tu trazes preços que não coincidem com a realidade ou com o teu nicho ou com o teu público-alvo. E as pessoas realmente ficam confusas. O princípio da tua empresa, pelo menos o que tu dizes ser é uma coisa, mas o que tu apresentas, o que tu comunicas é totalmente diferente. E eu penso que agora todo mundo que cria, desenvolve alguma marca, devia entender um pouco sobre o mercado. Obviamente, tu vais pagar sim, tu não tens de fazer tudo na empresa, vais pagar alguém que entende melhor do que tu, mas tu tens de ter domínio sobre, para depois não caíres no engano, porque também tem muitos profissionais agora que se dizem profissionais, depois chegam lá e deixam a desejar. Entenda sobre o mercado, o que é que o teu público precisa. Depois vamos recair sobre o marketing também. O que o teu público precisa, o que é que tu tens de oferecer a esse público para responder àquela necessidade. Se o meu público precisa de sapatos de baixo custo, porque eu vivo no Kazenga, por exemplo, lá as pessoas não conseguem comprar um tênis, uma L'Oreal, por exemplo, a 1 milhão, a 2 milhões. Mas tem lojas que nós conhecemos que vendem 18 mil, 20 mil. Essa é a minha base, é o meu princípio. Eu criei para facilitar quem não tem condições de adquirir. Mas se a meio disso a minha comunicação muda, o posicionamento da minha empresa muda, eu confundo o público-alvo. Então é estabelecer para quem tu estás a falar e entender que mais do que desenvolver a própria marca, mais do que fazer vários vídeos, pagar marketing, pagar o tráfego pago, tentar transmitir confiança a quem tu queres que compre ou adquira o teu produto. Porque no princípio tu não vai ter, né, aquele feedback lucrativo para falar em questões financeiras suficiente que é para pagar um time completo. Então é necessário que tu entendas sobre o business ou o mercado onde tu está inserido, que é para facilitar também, trazer aquela leveza. É isso que acontece também aqui no Oxfam Podcast, por exemplo. Nosso time ainda é reduzido. Mas, velho, eu é quem edita os vídeos. Eu é quem edita os vídeos, eu quem às vezes monta o cenário, porque eu tenho essa visão holística de como é que eu quero que as coisas fiquem. Então é necessário que você que está aí em casa, estás a criar teu negócio, a tua marca, aprenda, domine o mercado onde tu queres entrar, porque esse mercado, independentemente de tudo, Angola está a entrar no dinamismo. Sim. As coisas em Angola estão a ficar cada dia mais dinâmico. E entender o mercado que tu escolhe entrar é o pico fundamental para o sucesso da tua marca ou do teu negócio. Joelma, nós estamos a falar sobre posicionamento, estamos a falar sobre negócios e marca. E há casais jovens, entrando assim, naquilo que é a veia de relacionamento. Há casais jovens que estão na internet a falarem sobre, né, marcas, negócios e tal, mas vezes acho que o relacionamento termina... Às vezes acho que o relacionamento termina. E o negócio como fica? A questão é como é que o negócio fica. Mas antes, eu gostaria de saber qual é a tua opinião sobre os relacionamentos atuais. Nós estamos na época em que tornou-se mais difícil, muito difícil mesmo, achar pessoas leais e que queiram caminhar contigo independentemente daquilo que acontece a meio do caminho. Acho que uma das grandes referências de relacionamento para nós, né, são os nossos pais, que nem tinham tantas coisas assim e levaram 30 anos para adquirir uma casa, viveram anos na casa de renda, alguns filhos tinham algumas dificuldades, mas viveram 30, 40 anos. Hoje, nós exigimos de alguém que está começando agora conosco uma casa, sendo que o teu pai levou 20 anos para dar uma casa na tua mãe. Então, as redes sociais estão a trazer uma ideia diferente de relacionamentos. Há pouco tempo falávamos que o errado não é errado de forma alguma que tenhamos relacionamentos, até porque o plano de Deus, do nosso Criador, é esse. Agora, qual é a nossa motivação para entrar nesse relacionamento? Tu queres alguém para construir uma vida, uma família, construir um patrimônio, ou queres alguém para mostrar? Queres alguém que te dê aquilo que tu vês nas redes sociais? Então, estamos numa época de muito interesse. Há muita pressão agora sobre os homens. Vocês estão mal, infelizmente, não é? Vocês têm de ter muito agora. A mulher não precisa ter quase praticamente nada. É só ela ir com o corpo dela, com a cara, com tudo. Porque vocês é que precisam ter. Então, essa pressão sobre os homens, eu acredito que vem muito para as redes sociais, para aquilo que nós observamos. Tinha um ponto que eu tinha observado há algum tempo, que era de uma escritora. O marido dela não era muito afetuoso. Ele vinha com buquês, pagava jantar, jantavam em casa, se vinha com umas coisinhas, jantavam, faziam aquele jantar caseiro, e para ela estava tudo bem, 5, 20 anos de casamento. Até que ela começa a observar que o marido da amiga paga viagens, paga tratamento premium no salão, e ela achava que por o marido dela não fazer aquilo, não amava ela o suficiente. Até que ele disse, a minha linguagem de amor é essa, tempo de qualidade. Ele, como não fica muito tempo com a mulher dele, cobre a ausência com presentes. Então, o que acontece? O meu relacionamento é perfeito, até eu ver que tu deixas o carro na tua mulher, eu vou cobrar também no meu marido o carro. Onde é que está o carro?
Então, estamos realmente numa época difícil, mas existem sim pessoas boas, tanto homens quanto mulheres. Existem sim relacionamentos que, apesar de terem exposto nas redes sociais, têm sim verdade, porque também tem aquele lado. Eu estou a postar uma coisa que estamos sempre felizes, mas no off não estamos lá nada bem. Só porque engaja. Mas há essa necessidade de colocar o relacionamento dentro do negócio. Porque estamos aqui no primeiro episódio com o Romário Assunção e ele fez uma questão, né, relacionada a essa questão, com esse assunto que estamos a falar nesse momento. A mulher pensou no negócio e o marido não se identificou com o negócio e ela ficou chateada com isso, com o posicionamento do marido dela, de que não, tu tens que me ajudar nisso. Mas, tipo, como é que fica esse lado para o homem, né? Porque as mulheres são, sim, muito exigentes. Sim. Né? Como é que ela pode lidar com essa realidade, posicionamento do marido e não reclamar? Olha, há aqueles casos em que a mulher, o que acontece na maior parte das vezes, né, fazem negócios por emoção, porque ouviram, porque viram que está a dar dinheiro. E o marido que já trabalha com isso, entende melhor sobre o mercado, sobre a rentabilidade, sobre custo-benefício melhor do que ela. Então a mulher tem de ser astuta ou até sabe o suficiente para identificar que se o marido está a dar alguma sugestão, está a dizer alguma coisa, não é porque ele não quer te ver a prosperar, não é porque ele é invejoso, não é porque é narcisista, é só porque ele está a observar as coisas de um ângulo que tu talvez não estás a observar. E tem claramente aqueles homens que não querem ver a mulher crescer. E a mulher reconhece quando o marido dele é assim, mas tem casos em que eu sei que o Oxano não é assim. Ele é alguém que puxa por mim, que me incentiva, mas se nessa parte, nesse negócio, ele diz que eu não devia investir, acho que devia olhar com mais cuidado. Vou avaliar melhor, vou ver as propostas, vou ver o que é que pode acontecer e não levar na defensiva. Acho que esse é o problema que acontece muito na comunicação. Nós queremos sempre ter razão. Vamos lá conversar contigo para pedir a tua opinião, mas se a tua opinião não for idêntica à minha, já não é válida, não queres o meu bem. Então, se nós pedimos conselhos, se nós queremos ouvir o que a outra pessoa tem a dizer sobre alguma ideia que nós tenhamos, isso também é comunicação. A escuta ativa, ouça o que a outra pessoa tem a dizer. Não vem já, não é aquele ouvir, o que acontece muitas vezes, mas já estás a preparar uma resposta para dar. Ouça simplesmente o que ele tem a dizer. Depois analisa. Ouçam o que for bom, o que for lícito, o que ele tiver dito. Tu apegas-te àquilo, estudas se for o caso, analisas com mais precisão. Mas agora olhar para uma negação, ele está no direito dele de não aceitar investir num negócio, talvez para ele não vai dar retorno algum. Agora, ficar chateada com isso só mostra o quão imatura às vezes é a mulher. Porque, independentemente de tudo, nós aumentamos essa mania de não nos identificarmos com o negócio das nossas parceiras. Isso é de mulher, isso eu não entro. Sim. Mas tu pode estar na back, por exemplo, aquilo que disseste, Sim. Suporte, estás a ver? Tu pode ser o suporte da tua parceira, investe. Ou se fores alguém que entende de marketing, né? No mercado aqui da publicidade, tu podes fazer a publicidade da tua parceira, ou és um designer, um videomaker, faça o vídeo, ou play, que é para o negócio da tua parceira. Turma, não queres te envolver diretamente, mas no backstage tu estás lá a apoiar, a dar o suporte. Dar aquele suporte para a parceira. Mas, João, no teu ponto de vista, né? Quais relacionamentos dão mais certo, né? Falando disso... Quais relacionamentos dão mais certo? Estou a dizer sobre relacionamentos abertos ou expostos. Aberto não, né? Relacionamentos expostos e relacionamentos fechados. No teu ponto de vista, quais relacionamentos que têm a tendência de dar certo? Porque há muitos relacionamentos a dar errado, principalmente os expostos, né? Relacionamento fechado e relacionamento exposto, não aberto. Aberto é aquele aberto, estamos entendendo já outra coisa, depois... Qual a tendência de dar certo nesse mundo das redes sociais? Porque, o relacionamento fechado é muitas das vezes aquele que eu, como parceiro, não quero estar aparecendo nas tuas cenas. Qual é o teu ponto de vista? Porque às vezes... Mas isso é relativo. Eu posso não postar e estar a viver um caos na minha casa e ao mesmo tempo estar a postar, aparentar estar bem, porque aquilo engaja e também estar a viver um caos. Mas, respondendo à tua pergunta, eu acho que os que mais duram são os menos expostos. E quando eu digo menos expostos, não é que tu não postas, por isso é que eu disse menos. A pessoa porque uma coisa é você esconder, outra coisa é não fazer daquilo um filme, por exemplo. Isso é o que acontece. As pessoas não podem ter total acesso ao que tu fazes. Tipo, ao acordar, coitado do filho alheio também, não quer ser exposto, estás a filmar o outro na cama. Ela está a filmar, a cozinhar, mas no off, se ele pedir para cozinhar, ela não aceita. Eu penso que atualmente os que funcionam melhor é os que não são muito expostos. Principalmente se um dos casais ou um dos cônjuges já for exposto. Eu ouvi recentemente uma entrevista do Leo Príncipe e alguém disse, mas eu não conheço a tua família, não conheço os teus filhos. Eu só não escondo, né? A minha mulher e os meus filhos.
mas não faço deles pessoas expostas porque eu sou exposto. Isso é uma escolha que eu decidi fazer. Eu, se quiser postar minha família no domingo, no almoço, podes postar, não há objeção quanto a isso, mas agora, vale mesmo viver a tua vida, tentar mostrar que estás sempre bem nas redes sociais. Então, se tens um relacionamento, não é esconder. Porque podes perder o pagante, podes perder aquela pequena. Não é sobre isso. É sobre você. As pessoas saberem que tu estás num relacionamento, mas que pronto, fulano está bem com a mulher dele, mas você não vê necessidade de postar. Porque às vezes não é só de fazer a tua vida pessoal um filme, é sobre você querer mostrar nas pessoas que estás bem, estás bem a todo momento. Então, eu acho que é o principal. Eu, no meu caso, né? Já noto que eu vou ser a exposta da relação. Eu já noto que vou ser a exposta. Então, ele não precisa ser exposto. Eu gosto de registrar tudo e mais alguma coisa. Mas eu entendo, caso o outro quiser ser low profile ou ser um low profile, não querer aparecer, não esconda. Se tens alguém, podes postar assim num domingozinho. Não, elas independentemente de tudo, é aquilo que eu disse no último episódio que eu fiz com a Donita Cata. Eu tô free, mas as minhas ex-parceiras sabem que eu gosto deles postar. E eu, por acaso, coloco mesmo assim no ecrã do meu telefone. Quer dizer, quem tem contato com o telefone já sabe. Que tipo, estás aqui, eu estou a mostrar que não, estou comprometido, estás a ver? Eu dou anel de compromisso, por exemplo, estás a ver? E, vê, se tu não usares, o problema é teu, mas eu te dei, estás a ver? É sobre você, às vezes nós tentamos sempre colocar a responsabilidade sobre o outro. Mas eu não posso demonstrar sentimentos porque ele não demonstra. É sobre você, nunca é sobre o outro. Não, realmente. E fazendo assim o plugin com essa questão e batendo assim de frente com aquilo que é o impacto da exposição. Qual é o impacto que a exposição tem ao ferir, ou seja, deu errado o relacionamento, qual é o impacto que essa exposição vai ter no teu negócio depois da vossa relação quebrar? Olha, o impacto, dependendo da forma como vocês se comunicavam, vai ser um impacto muito negativo. Eu digo sempre que não há problema nenhum. Eu até gosto de casais que criam negócios juntos, que fazem tudo e mais alguma coisa para crescerem enquanto casal e construir um patrimônio sólido. Mas vocês devem criar a marca e as pessoas saberem, não, a marca existe, a Mavinga Connect existe e o Oxfam é casado com a fulana. Não o Oxfam é casado com a fulana e a Mavinga Connect, porque se vocês associarem a marca a vocês, é aí que surge um problema caso o relacionamento termine. A marca deve existir, vocês devem ser, tá bom, eles fazem parte da marca, mas todos os holofotes estão voltados à marca. E esse acaba por ser o principal problema de quando os relacionamentos quebram, a marca também cai. Porque vocês fizeram com que todos os holofotes estivessem voltados para o vosso relacionamento. Se eu termino contigo, ela terminou com ele, então por que continuar a consumir os produtos que ela vende se eu seguia ela por causa do relacionamento dela? Então é sobre separar a marca da vida pessoal. Tá bom, vocês podem usar o engajamento que têm enquanto casal para promover, mas não podem fazer com que a marca seja dependente do vosso relacionamento. Vocês é que devem ser dependentes da marca. Para o caso de vocês terminarem, a marca continua a andar pelas próprias pernas e vocês vão para a vossa vida. E aí vem uma questão, precisaste entrar logo no próximo tópico, sabias? Esse é o erro da reputação. Muitos jovens criam polêmica que é para vender os seus produtos. Qual é a margem, né, de erro? Qual é o impacto que esse erro de reputação pode trazer no início da construção da marca? Porque aquilo fica. E nós não esquecemos. Sim. O povo angolano não esquece. Tanto que depois, durante muito tempo, associaram a isso, essa polêmica que você disse, a definição do marketing. Durante muito tempo, faziam isso, né? A pessoa criava uma polêmica extremamente bem elaborada, para depois, no final, na área estratégia de marketing, para promover uma música, um salão de beleza, alguma coisa. É que nós, às vezes, nos prestamos por muito pouco. Não há necessidade. Sim. Tem aí marketers, tem pessoas que têm estratégias de posicionamento de marca. Entre em contato com essas pessoas, tenta entender o que é que o teu público quer, o que é que o teu público precisa. Não precisamos recorrer a esses meios de criar polêmicas para, de alguma forma, atrair clientes. Tem um caso de uma influenciadora, que deves conhecer, não quero citar para depois não causar algum constrangimento. Ela tinha muito engajamento, mas depois de ter feito um comentário não muito bom, por mais que ela permanecesse com aquela qualidade de sempre, o público vai sempre lá nos comentários, ainda não esquecemos. Aquilo que você fez. Sim, e não esquecemos ainda. Quer dizer, tu estás aí, coitada, talvez já ultrapassou, já reconheceu que errou, mas nós não esquecemos. Então, as redes sociais estão aí. Tu podes apagar, alguém tem no telefone, alguém arquivou aquilo. Então, promovam de forma diferente. Estudem sobre o vosso nicho, sobre o produto, como é que podem
nós estamos a falar cativar, né? Como é que podes prender a atenção, construir confiança e não procurar subterfúgios em coisas mesmo bem fúteis para aprender. As pessoas não vão esquecer disso depois. Porque, velho, se hoje pegaste uma polêmica, tu feriu uma sensibilidade. Sim. E muitas das vezes, estamos aqui a falar sobre relacionamento dos parceiros que se expõem, que é para venderem. Muitas das vezes, imagina que tu criaste uma polêmica de que não, Joelma me traiu, que é para vendermos o nosso produto ou o nosso conteúdo, por exemplo. Né? Amanhã, Joelma, quando me deixar e for ficar com fulano ou ciclano, fulano vai ter isso na mente. De que, Não, assim Joelma terminaram por causa daquele corno. Então... Joelma tem o hábito de cornear. E quer dizer, a polêmica foi eu te trair, depois tu ficas bem na situação. Quem fica mal é que na polêmica traiu. Porque, velho, aquilo que estavas a dizer, o povo angolano dificilmente esquece as polêmicas, esquece os problemas. Há artistas que falaram coisas, comentaram coisas. A cena do puto português, por exemplo, foi há muitos anos, mas sempre que as pessoas têm a oportunidade, vão lá nos comentários e fazem lembrar. Não tem como não lembrar. E, João, mas assim, o jovem de 20 anos, 22 anos, tem o seu negócio ou a pretensão de criar o seu negócio e a sua marca. Qual é o erro de reputação que tu poderias, né, indicar para ele e dizer, olha, evita esse erro, por favor? Juntar a marca pessoal com a marca profissional. Né? Por exemplo, eu já vi vários casos de uma página de um restaurante que hoje vai postar prato, amanhã está posto ela oferecer numa festa, a beber. Por isso é que tem um WhatsApp Business ou contas profissionais, empresariais, para evitar essa confusão. Se é uma conta profissional, posta coisas de trabalho. E se tens a tua vida pessoal, é normal tu gostares de festa, não tens de te privar de viver porque tens um negócio, que aparentemente é sério. Tens de viver sim, mas saber separar as águas. Se uma pessoa que consome o teu produto visse esse vídeo, o que é que ela pensaria de ti? Não é porque você vai viver em detrimento das pessoas, mas tá bom, eu criei essa empresa, por exemplo, mas se eu postar esse vídeo a fumar com meninas de 14 anos, num ambiente proibido, um ambiente claramente de promiscuidade, a pessoa que consome o meu produto, o que é que ela vai pensar de mim? Esse cara aqui... Não, se ele está a postar isso, não, melhor não consumir. Porque as pessoas gostam de pessoas, mais do que produtos, mais do que coisas, é pessoas. Eu gosto de me sentir conectada a pessoas. Se tu não me transmites nada, dificilmente eu vou consumir o teu produto. Isso por causa das pessoas que são os rostos das próprias empresas. Porque tem aquelas pessoas que criam empresas, mas as pessoas nem sabem quem é o dono. Quem é o dono? São empresas independentes. Mas para essas pessoas que associam os seus rostos, o que eles são as marcas, o cuidado é 3, 4 vezes maior. Então, tentar entender se caso alguém te encontrasse a fazer alguma coisa, visse alguma publicação, algum comentário teu, o que é que isso iria causar na mente de quem consome o que tu vendes, de quem consome os teus conteúdos. Então, o erro é esse, juntar marca pessoal com a marca profissional. Pessoal, evitem. Eu acredito que é isso que temos que fazer. Sim. É isso que temos que fazer. Quando é mesmo profissional, é profissional. Imagina o Romário, gosto muito da entrevista que eu tive com o Romário. Ele deu um exemplo bem prático, né? Imagina que a cameraman ou a técnica de luz é tua parceira. Por vocês discutirem em casa, ela chega aqui tipo, com uma cara bem nervosa, não quer pegar nas luzes, não quer filmar hoje porque não está de mal contigo. Vamos evitar juntar as questões profissionais das questões pessoais, pessoal. Por favor, Joelma, nos ensinaste, estás a nos ensinar e estamos a aprender sobre comunicação assertiva, juventude. Joelma, tem uma questão assim sobre conexão. Falaste sobre conexão quase há pouco. Sim. Joelma, como é que ele, jovem, ou eu que tenho aqui o Oxfam Podcast, né, posso criar ou posso usar a comunicação assertiva que é para me conectar, né, dentro daquilo que é o networking com os meus convidados, para aquele que tem negócio, com os seus clientes, né, criar conexões duradouras que duram anos. Como é que ele pode usar a comunicação assertiva que é para conseguir conectar-se com o seu cliente? Aqui vou entrar um pouco nas vestes de gestora comercial, porque eu aplico muito isso também. Um detalhe, não é? Eu sou locutora de rádio e eu também sou a produtora do meu programa. É o programa mais longo da estação onde eu trabalho. E desde o primeiro... Essencial, Rádio Essencial. Desde o primeiro convidado que vem na segunda-feira até o que vem na sexta, passam pelo meu pente. Eu avalio cada pessoa, como é que eles... mas é pente mesmo, porque é um pente fino, então não tem no meu programa... É entretenimento, mas não passa músicas obscenas. Não vai qualquer influenciador, não vai qualquer pessoa, não é para denigrir, não é para parecer que eu sou melhor ou tenho um processo de sedação melhor do que os outros. É porque eu tenho um princípio. Eu sou cristã. E eu não posso entrevistar pessoas, falar com pessoas que se o meu pastor visse,
iria ficar escandalizado. Então é muito sobre isso. Eu sou cristã, então tem coisas que para mim são inegociáveis. Então eu não sou cristã. Na rua não ouço a música de um certo artista, mas no meu programa eu toco. Por ter essa graça. Há pessoas que não têm essa possibilidade, a rádio meio que decide tudo, ou a entidade onde estão, mas eu tenho isso de selecionar o que tipo de música passa, quem eu convido. E se é uma característica que eu tenho, que passei para a gestão comercial, é de construir bons relacionamentos com meus convidados. Ao ser produtora e convidar cada pessoa que vai no programa, eu tenho eles na minha base de dados e converso, convido sempre que possível. E essa característica de construir bons relacionamentos, de ser uma pessoa acessível, sempre disposta a ouvir, eu levei para a gestão comercial. A gestão comercial é a cabeça da empresa, ela gera quase tudo e mais alguma coisa. Então, o networking, as pessoas entendem que é só colecionar contatos. Não é só colecionar contatos. Vão a workshops, vão a eventos de 100 mil, porque o fulano vai estar lá, eu se me associar ao Oxfam, eu como quero entrar para o audiovisual. Não é só sobre colecionar contatos, tá bom. O Oxfam é uma referência para ti, mas enquanto jovem, o que é que tu tens a oferecer para ele? E um erro que nós muitas vezes cometemos é colecionar contactos sem conhecer a pessoa ou a marca verdadeiramente. Isso aconteceu na Filda. De pessoas que foram para lá, queriam se associar a empresas, não conhecem os valores da empresa, não conhecem a gênese da empresa, o que é que a empresa aceita, o que é que não aceita, só foram porque é a empresa X que está lá. Se eu quero me associar ao Oxfam, ele trabalha com audiovisual, eu comunico muito bem, eu também sou um bom designer, então vou falar com ele, mas vou já mostrar as habilidades que eu tenho. Então, networking é basicamente, é o interesse, resumidamente, né? É uma moeda de troca. Eu posso ter mais do que tu em algum momento, mas tu provavelmente tens alguma coisa para me oferecer que naquele momento eu não tenho. Então, mais do que colecionar contactos, acumular várias pessoas aí na tua base de dados, é sobre construir relacionamentos sólidos, sobre ser uma pessoa acessível, de estar disposta a ouvir e construir uma relação baseada na confiança. Então, queres criar bons relacionamentos? Queres ter pessoas que a longo prazo podem te ajudar em alguma outra área? Não precisas conversar com a pessoa todo o tempo, porque a pessoa também tem a vida dela, tu tens a tua vida, mas é aquela pessoa acessível. Não, tu és uma pessoa acessível, por exemplo. Eu sempre quisesse, se tivesse alguma dúvida, que o Stefano estava aí para tirar, para esclarecer. É sobre isso. São coisas que eu vou guardar comigo. Quando eu precisar dele, eu quiser recomendar alguma coisa, essas qualidades, essas pequenas coisas que eu observei, eu vou recomendar isso para outra pessoa. Então, o que é que tu fazes? O que é que tu és? Que faz com que as outras pessoas te recomendem, por exemplo. Eu ontem abri uma live, estou há 2 dias a fazer lives noturnas no TikTok, tipo 23 horas, naquela hora morta, estás a ver? Porque eu entendi que o meu silêncio, eu procuro sempre, eu durmo muito tarde, eu durmo 3 horas e acordo 5 ou 6 horas. Não estás a prejudicar. Não, eu tenho um sistema meu, pessoal, né? Eu gosto do silêncio. Porque eu nem saio de casa, já imagina, não saio de casa das 10 ou 12, de segunda a sexta, atualmente que eu já não posso mais andar, não vou para escritório, não vou para sítio algum, venho simplesmente aqui e saio quando há emergências. Eu fico em casa todo dia e durmo todo dia, estás a ver? Aproveito madrugada aqui para pegar o meu silêncio. E eu ontem estava a falar sobre isso, silêncio e alinhamento. Vê, se tu ainda não silenciou, é porque você ainda não foste rever as tuas metas, os teus objetivos. E eu me perguntei, eu vou comprar o ingresso da Filda. Tá bom, vou oferecer o quê para as pessoas lá? Aquilo que estavas a dizer sobre a Filda. O que é que eu vou oferecer para as pessoas lá? Porque tu lá vai encontrar o Isildo Fortunato, por exemplo. Sim. Você vai encontrar o Clítis Francisco, por exemplo, o Nuno Baio, por exemplo. Não, todos esses grandes, estás a ver? Não que tu és pequeno e não pode estar lá, mas tu pequeno, tens que levar qualquer coisa de valor. E esse é o problema que surge em muitos jovens. Eles só vão por ir, gastam muito dinheiro, depois dizem, mas eu fui no evento X e gastei tanto dinheiro, não consegui nenhuma relevância, não consegui nenhum contato, mas o que é que tu foste? Não é só ir e consumir. Tá bom, o que é que tu tens a oferecer para aquela pessoa? Porque até o próprio empresário, ele, por mais que tu gostes dele, que tenhas uma grande admiração, ele já não quer perder tempo, ele quer fazer dinheiro. Todo mundo agora quer fazer dinheiro, quer alguma coisa que traga resultados, traga soluções. Agora eu não vou aceitar me associar a alguém que nem conhece basicamente a história da minha própria empresa, mas só quer entrar porque é a empresa do Oxfam, por exemplo. Então estás aí para lá, o que é que tu podes oferecer para essa pessoa? Não, eu não tenho, não.
no design dele, eu podia melhorar aqui, essa paleta e tudo mais. Então, quando eu falar com ele, vou mostrar essa habilidade que eu tenho. A pessoa tem de ver em ti uma potencial solução para algum problema que ele tenha. Talvez ele próprio também nem viu que tem um problema com a paleta dele, mas o teu olhar já vai fazer com que ele olhe as coisas de uma forma diferente. É sobre isso. Trazer soluções e ter um olhar clínico, que falta em muitos jovens são assim, consumir. Então, esse acaba por ser o diferencial dos jovens, não é? É isso que nós estamos a falar. Estavas a falar sobre erro de reputação. Muitos querem parecer e não querem ser na real. Eu fui videomaker, né, durante muito tempo, fui design durante muito tempo. Imagina, eu comecei a aprender a design quase 10 anos atrás, 2016. Já 10 anos. 2016, estás a ver? Aprendi vídeo 2020 ou 2021. Mas o que eu fiz? Eu não vi em frente das câmeras falar que eu sou videomaker, eu sou fotógrafo, eu sou isso, eu faço isso. Não. Por quê? Porque eu não estava posicionado nessa área. Por quê? Quem te vê, quer te ver como referência. E agora, se tu fores uma referência todo deturpado, do gênero, tu simplesmente fazes o vídeo e não sabes como explicar como é que se faz o vídeo. Mas quando alguém te liga, que não, bro, eu preciso que tu me ensines a fazer isso. Eu cometia muitos erros. Trabalhei com pessoas grandes que entendem, que estão mais de 20 anos a trabalhar com câmeras, estás a ver? E não é câmeras simplesmente de trabalhos assim, conforme nós estamos a dizer, coisas pequenas. Trabalhava com TPA, trabalhava com TVzinho e tal. São produtores mesmo consolidados no mercado. E são pessoas que me ensinaram e que me diziam, bro, aprenda a olhar o processo com bom olho. E eu fui, aprendi, e hoje, quem me disser que não, eu preciso aprender o prêmio, por exemplo, eu vou dar bases de prêmio. E depois vou dizer que não, o caminho é esse, segue e vai aprender. É isso que é ser jovem. Você como jovem precisa ser, não parecer simplesmente. É muito errado, é um erro de reputação. Tem uma máxima que diz que se nós dizemos que sabemos uma coisa, mas não conseguimos explicar de forma simples, não aprendemos o suficiente. Se tu sabes uma coisa, mas não consegues me passar da forma mais simples e clara possível, tu não sabes o suficiente. Não sabes. E outra coisa é que muitos influenciadores, muitas pessoas de referência estão a vender a ideia de que tá bom, essa é a altura digital, tens um telefone, sabes fazer alguma coisa, vai lá, exponha, porque as marcas estão aí atentas a ver. Eu não vou expor uma coisa que eu também não aprendi em condições. Por causa dessas teorias, dessas coisas que estão a passar, muitos estão no digital hoje a fazer coisas mal feitas. Estão a falar coisas que nem eles próprios não têm experiência total para falar sobre o assunto. Estão a falar sobre nãos, nunca receberam nãos. Estão a falar sobre bater porta. Eles nunca foram numa empresa. Não, tens que criar oportunidades. Ele próprio nunca criou nenhuma oportunidade. Ele não tem fonte de renda. Então, não é só sobre ter um telefone. Mas as pessoas têm de conhecer. Tem até uma... pobre tem de se expor. Pobre não pode ser low profile. Mas enquanto eu não sei o suficiente, vale a pena ser low profile. Porque eu não posso colocar... Porque quando nós só construímos autoridade... Quando nós somos visíveis e relevantes. Isto é uma pessoa que eu digo que é muito relevante, que eu até gosto muito. É o Adilson Camacho. Ele é relevante, ele tem a visibilidade e é relevante. As pessoas veem o que ele está a fazer e ele fala com propriedade daquilo que ele se auto-intitula ser. E isso é uma coisa que muitos jovens não têm. Eles têm. Tem uns que têm a visibilidade, mas não têm a relevância. E tem uns que têm a relevância, mas não tem tanta gente assim a consumir. Então não é só ter um telefone. Mas eu estudei gestão de marketing. Já trabalhaste com alguma empresa? Já desenvolveste algum projeto? Já desenvolveste alguma estratégia que ajudou alguma empresa a crescer? Alguma coisa só que consiga inspirar ou passar alguma... Não tem nada, mas quem ensina por quê? Então, se não sabes, continua sendo profile, busca conhecimento, fala com quem sabe, acompanha, vai nesses eventos que... Eu, por exemplo, quero trabalhar com vendas. Eu vou apreciar pessoas que vendem, por exemplo... Tu trabalhas com gestão comercial, eu sei algumas coisas, mas tem algumas coisas que eu não sei, que tu podes me ensinar. E quando eu senti que não, com base no que eu já aprendi, o que o Oxfam me passou, já testei, funcionou, não, já posso explicar, por exemplo, num amigo que se ele seguir por esse caminho. Então, é sobre isso, é sobre estudar o assunto, entender verdadeira, porque também não vamos ter conhecimento absoluto. Eu não sei muitas coisas de comunicação, mas o que eu já vivi, o que eu já fui repreendida, o que eu mudei, é isso que nós passamos para outras pessoas. Então, no final, é sobre isso. Pessoal, você que está em casa e jovem, precisas aprender, porque quando tu fores procurar emprego depois da tua formação, vão te pedir experiência. E você vai dizer que tem um conhecimento e quer experiência. E aí o recrutador vai dizer que tu precisas trabalhar, que é para ter a experiência. Você simplesmente tem um conhecimento. Mas não me dá a experiência do gênero, me dá o trabalho que é para ter experiência. Então, enquanto está aí no processo, vai trabalhar, faz estágio,
vai aprender com o fulano ciclano que também já lida com isso, pede na tua vizinha que vende qualquer coisa, pergunta qual o processo que você usa. Por vezes, aquele que vende bolinho tem as técnicas secretas que o humano que vende petróleo ou combustível não tem. Estamos Então, a ir longe quando falamos de marketing. Essas senhoras da praça da entendem. Elas só não praça, sabem os o que é marketing, mas sim, elas já fazem sim. o marketing. E vendem muito bem. E ganham, olha, conseguem pagar. Isso me admira, Sim, sabes? pagam escola Pagam dos renda, filhos. pagam escola. Que tipo de pagam os marketing caprichos oculto é das esse? filhas. Que elas estão- Precisamos também trazer aqui uma zungueira, sabes? Sim, Precisamos claro. conversar com uma zungueira, uma mãe zungueira mesmo. Joelma, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Imagina. Estou super feliz. Igualmente. Conforme nós falamos em inglês, I'm so happy, I'm so congratulations. Por te ter cá na mesa redonda do Oxfam Podcast. Leva um bom tempo, né? Passou rápido. Hoje Não estou a dizer, tipo, para ter mesmo aqui no Oxfam Podcast. Nós foi um agendamos 2 prazer. vezes. É isso? Sim, uma vez só. Uma vez, né? Sim, uma vez só. Uma vez conectamos no LinkedIn É. e cá estamos. Isso para ver a fortaleza do networking que Sim. nós temos, né? Nós conectamos no LinkedIn e hoje estamos aqui a conversar e vamos conversando mais e mais. Vamos falar também um bocado de negócios, Sim. né? Gestão comercial. Tem também a tua estação de rádio. Sim. Quem sabe minhas meninas também vão lá aprender um bocado. Claramente. Então, Joelma, nós temos assim uma questão que é a questão finda, né, do Oxfam Podcast. Mas antes, você que está em casa, deixa o teu comentário, o que tu achou, deixa o teu like, compartilha, porque o YouTube também entende que esse conteúdo é de relevância quando tu dá a tua opinião, quando tu dás o teu like, compartilha com teus amigos. Porque não tem como, quando o YouTube vê, não, esse cara é novo, é um canal novo e está a ser compartilhado, está a ser comentado, e a este dá para lhes entregar mais. Então, por favor, paguem o nosso salário, porque vocês... Nós não metemos aqui bandas, sabe? E aí é o teu like, teu comentário, a tua visibilidade, a tua visualização que vai nos ajudar a chegar no pico que nós queremos chegar. Joelma, qual é o cenário que mais desafiou a tua carreira profissional e a tua vida pessoal? Olha, o cenário que mais desafiou foi na altura em que eu... Parecia simples quando nós ouvíamos que tens de estudar e trabalhar. Eu sempre dizia, sempre, acho que é onde eu digo o poder das palavras. Nós somos aquilo que dizemos e acreditamos. E eu sempre disse à minha mãe, independentemente de teres condições ou não, eu quero pagar a minha universidade. E até aí estava tudo bem. Eu decidi entrar na universidade quando era apenas uma estagiária remunerada. Pensei que seria tudo a mil maravilhas e não foi, porque sabemos que o estágio remunerado não é aquela... E a universidade é uma coisa que exige que tenhas dinheiro. Então foi uma fase difícil. Era o meu primeiro ano como trabalhadora na rádio onde eu estou atualmente. Era o meu primeiro ano na universidade. Então considerar as duas coisas foi difícil. Mas depois de algum tempo, com a exposição, com o facto de eu ser reconhecida na minha rádio, depois teve os prémios Angola Comunica, onde eu fui reconhecida também. Em um ano de trabalho, eu consegui que muitas pessoas tivessem acesso ao meu trabalho. E com base nisso, eu consegui fazer mais dinheiro e agora eu posso até pagar uma propina de 3, 4 vezes mais do que aquele valor que eu pagava. E isso nos faz perceber que essa realmente foi a fase mais difícil, que foi o início de tudo, quando estamos a tentar construir alguma coisa, estamos a tentar parecer, ou mostrar relevância. É a fase difícil que ninguém vê. Tu estás aí a fazer o programa, estás aqui a fazer o podcast, ninguém está a ver os bastidores. Como é que é o orçamento, como é que é juntar a equipa toda. É a parte que ninguém vê. Então, esse processo de nós construirmos alguma coisa, estamos a tentar caminhar para algum lugar, é o mais difícil. Então, o começo é sempre difícil. As pessoas só veem já ou só acreditam nos resultados. O que estás a mostrar agora, no início, quando tiveste a ideia do podcast, talvez nem teve tanta... Mas agora está a ver, né? Ele está a postar, está a publicar, sim senhora. Então, as pessoas só acreditam depois de ver. Então, essa fase para mim, do início, primeiro ano como trabalhadora, a custear tudo, mesmo vivendo na casa dos meus pais, porque eu tenho esse privilégio, né? Obviamente que ajudo com as contas, mas moro lá, só vou sair lá quando casar, algo parecido. Então, é isso, a fase mais difícil, o cenário mais desafiante, mas que me ensinou muito, que me fez me valorizar mais enquanto profissional, foi o início mesmo, cerca de 2 ou 3 anos. Foi o início de tudo. Mas agora já tiramos isso de letra, não é? Já conseguimos gerir as finanças, conseguimos investir em algumas outras coisas. Então, é sobre isso, aproveitarmos essas fases menos boas da nossa vida, as mais críticas, porque tem sempre alguma coisa que vamos aprender com isso. Estamos a aprender, aprendemos com a Joelma. Todos os dias, esse note aqui vai encher de tanto aprendizado.
E aí eu vou arquivar isso, acredito que o meu primeiro, o segundo ou o terceiro filho, quem tiver que vir primeiro, vai aprender muito, porque eu guardo muito os meus notes, estás a ver? Joba, muito obrigado. Imagina. Eu quis fazer mais perguntas, mas estamos no fim. Muito obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Vamos conectar. Já Podcast, parabenizar também pelo podcast. Eu acompanho. Depois do LinkedIn, depois eu também fui dar aquela vasculhada. Hoje já temos o WhatsApp um do outro e cada um fica aí a fuçar o estado. Então, é um excelente trabalho. Temos muitos podcasts por aí com conteúdos fúteis e mais alguma coisa. E acho que enquanto jovens, criar conteúdos com jovens que têm alguma coisa para passar, mais simples que seja, é sempre louvável. Então, eu desejo que mais coisas aconteçam, que pessoas se conectem a ti, que patrocínios surjam e principalmente que esse canal cresça. Amém. Então, vocês são as principais fontes de crescimento aqui do... Passou aqui o pastor Vassili, que deixou-nos bênção. O João Matar nos deixa bênção. Vamos crescendo, pessoal. Amém. Vamos crescer. E onde é que o pessoal pode encontrar João? Eu estava bem esquecido disso. Onde é que o pessoal pode encontrar? Olha, eu estou em tudo quanto é lugar. Facebook, João Mamatos, Instagram, João Mamatos, TikTok, João Mamatos também. E no LinkedIn também, João Mamatos. Conteúdos de comunicação, depois fundamento com gestão comercial também, que é uma área que eu atuo, porque no final tudo é sobre comunicação. Então, é sobre isso. E lembra uma coisa importante que eu gosto de dizer, né? Resumindo tudo o que nós falamos aqui sobre marcas, sobre relacionamentos, comunicação não é o que tu dizes, é o que o outro compreende, seja enquanto relacionamento, enquanto marca. Não é o que tu estás a falar que vendes. Como é que tu comunicas isso? Bom. Muito obrigado, João. Imagina. Ok. Olá, sejam bem-vindos a Mavinga Creative. Aqui é a nossa recepção, onde recebemos os nossos clientes com excelência e rigor. Esta é a nossa área administrativa. Esta é a nossa sala de produção, onde produzimos tudo de melhor para os nossos clientes. Agora, vamos conhecer os bastidores do Oxfânio Podcast. Este é o espaço onde tudo acontece. É aqui onde nós fizemos as gravações do Oxfânio Podcast.